agora falará pelo amicus curiae, O plenário físico retoma a sessão, ministro Luiz Fux, presidente do STF. Dr. Paulo Roberto Couve, que disporá do tempo regimental de 5 minutos. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Fux, presidente desse Supremo Tribunal Federal. Ministro Edson Fachin, relator desse recurso extraordinário. Senhores ministros, senhoras ministras, pela amicus curiae. Meus cumprimentos. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, colegas advogados, advogadas, serventuários da Justiça, meus sinceros cumprimentos. Inicialmente, Excelência, gostaria de agradecer a essa Corte pelo deferimento da participação deste amicus curiae e de todos os demais que estamos ouvindo no decorrer desses últimos com livros em prateleiras. dias. É reconhecida a importância desse julgamento e agradecemos a sensibilidade da Corte recurso extraordinário 1.173.065. todos aqueles FUNAI contra que vivem a norma condicional Relator, e nessa ministro condição Edson Fachin. Possam participar da interpretação dessa norma condicional. Faço uso da palavra, Excelência, para apontar duas questões. A primeira, uma questão fática. A entidade que eu represento é sediada no oeste de Santa Catarina. A realidade fundiária do nosso estado é composta, por sua maioria, de pequenas e médias propriedades rurais, cujos títulos remontam décadas e séculos. 78% da atividade agrária de Santa Catarina é baseada na agricultura familiar. Excelência, nos locais onde se pretende a demarcação de terras indígenas, comunidades rurais foram formadas, famílias constituídas de 3, 4 gerações de agricultores. Essas pessoas adquiriram as suas propriedades para trabalhar nelas. Não teve intenção de especulação imobiliária. Essas pessoas, Excelências, confiaram no Estado, nos atos de governo que foram praticados, e ao tempo desses negócios jurídicos, não havia presença indígena de fática ou jurídica nesses locais. E essas pessoas, Excelências, não cometeram qualquer ato de esbulho contra as populações indígenas. A depender do julgamento dessa causa, elas serão expulsas de suas terras com base em laudos administrativos, pois se sabe que terras de tradicional ocupação indígena não há previsão de indenização pela nua propriedade, ao contrário das terras reservadas que estão previstas no Estatuto do Índio. Excelência, essa boa-fé merece ser protegida. O segundo ponto, Excelência, ao passo que a Constituição autoriza a demarcação de territórios indígenas, essa mesma Constituição protege o direito à propriedade, o ato jurídico perfeito, a boa-fé e a proteção da confiança, a razoabilidade e a proporcionalidade fundadas no devido processo legal, a segurança jurídica e a estabilidade das decisões. Aliás, além disso, o cumprimento protege o cumprimento da função social da propriedade, princípio de direito agrário, protege as pequenas e médias propriedades rurais, a propriedade familiar, o trabalho e o trabalhador rural, a presunção de validade dos atos de governo praticado ao longo de décadas e também obriga o Estado a fomentar e proteger a produção agropecuária do país, essencial para a segurança alimentar e a soberania nacional. Excelência, tais valores e princípios constitucionais, alguns de matiz fundamental, devem ser ponderados por essa Corte, a partir de uma interpretação unitária da Carta Constitucional. Entendemos que a denominada tese do marco temporal é constitucionalmente válida, posto que se trata de um critério objetivo adotado pela Constituição de 1988, a fim de garantir segurança jurídica para os casos de questões fundiárias, especificamente quanto às terras de tradicional ocupação. Essa Corte, Excelência, já adotou esse entendimento em outros casos, a exemplo do caso Raposa Serra do Sol, e outros já citados pelos nossos colegas. Então, não há nessa quadra histórica e atualmente motivos justificadores para superar esse entendimento já adotado. Portanto, Excelência, entendemos que o marco temporal é constitucionalmente válido. Além disso, se seguirmos o fio de Ariane da história, veremos que ao longo das décadas o Estado é que esteve ao final do labirinto, incentivando, legislando, financiando e avalizando a ocupação e o povoamento do território nacional,
para fins de desenvolvimento social e econômico, e o particular confiou nesses atos de governo. Portanto, Excelência, durante todo esse tempo, atos de governo foram promovidos, gerando uma confiança legítima dessas pessoas. Diante do exposto, requer seja negado o provimento ao recurso extraordinário a fim de reconhecer a constitucionalidade da tese do marco temporal, bem como garantindo a participação de todos os atingidos nesses processos administrativos. Obrigado, Excelência e demais julgadores. Muito obrigado, doutor Paulo Coll. Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Rural de Abelardo Luz. Falará agora pelo amicus curiae, Federação de Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia, FAEB, o doutor Rodrigo de Oliveira Kaufmann. Excelentíssimas senhoras ministras e excelentíssimos senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia gostaria de destacar 5 pontos que considero fundamentais. O primeiro ponto: o marco temporal da maneira como foi fixado pelo Supremo Tribunal Federal usa paletó preto, camisa branca, o direito possessório e usufruto das comunidades indígenas. Há uma profunda incompreensão em relação ao julgamento do Supremo Tribunal Federal do caso da Raposa Serra do Sol. Não se definiu ali critérios de relação da comunidade indígena com sua terra. O plenário do STF julga recurso que discute o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Recurso extraordinário 1.173.065. FUNAI contra Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina. Relator, ministro Edson Fachin. No caso de uma destinação diferente dada pela política indigenista. Se essa destinação não vier por meio da demarcação de terras indígenas, certamente poderá vir por meio da configuração de uma reserva indígena. E este instituto está na Constituição Federal 231, parágrafo 6º, está no Estatuto do Índio, artigo 26, e está também na Convenção 69 da OIT, artigo 16. Com a desapropriação que precede o processo de fixação da reserva indígena, o produtor rural tem mantido a sua dignidade e as condições financeiras de sustentar a sua família e refazer a sua atividade produtiva. O segundo ponto: em 2009, de fato, nós tínhamos uma situação de hiato legislativo que, em alguma medida, justificou a decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas essa situação não se repete. O Congresso Nacional assume o protagonismo dos debates sobre esse tema, aliás, já assume há 12 anos, que convergiu no PL 490 de 2007 e que está hoje em estado avançado de tramitação no Congresso. Não se pode tratar esse assunto como se fosse uma carta em branco, na qual caiba variações interpretativas de tempos em tempos. Isso sim vai trazer caos e insegurança no campo. É preciso se respeitar e se prestigiar a posição do Poder Legislativo nesse assunto, que avança no tema e assume agora o seu papel institucional na questão. Terceiro ponto importante, diz respeito ao impacto jurídico dessa questão. Isso porque se fragilizaria dois, vamos dizer assim, insumos jurídicos da produção agrícola no Brasil. O direito de propriedade de um lado e a segurança jurídica do outro. O direito de propriedade é um dos sustentáculos do Estado Democrático de Direito e previsto expressamente no artigo 5º caput 22 e 26 e no artigo 172. Ou seja, o marco temporal é a própria garantia institucional da propriedade plasmado no regime constitucional de direito dos índios. Foi a forma como o Constituinte de 88 ponderou e mediou o conflito em direito de propriedade de um lado e o direito das comunidades indígenas do outro. O quarto ponto fundamental: tem-se uma projeção de impacto negativo do ponto de vista econômico e social em virtude do fim do marco temporal. Já se fala hoje de novas 607 terras indígenas no Brasil que perfazerão 117,2 milhões de hectares. Isso dá quase 28% do território nacional comprometido. A maioria desses pedidos, inclusive, estão concentrados em estados que hoje são recordistas da produção agrícola. Mato Grosso do Sul, a Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É importante que se diga que se tem hoje uma estimativa, e de fato é só uma estimativa, de 364 bilhões de reais em impactos em produtos não cultivados, 1,5 milhão de empregos não criados e 42 bilhões de dólares em exportações não realizadas. Há também aqui uma diferença de tratamento jurídico em relação aos cidadãos brasileiros. Se nós pegarmos os 5 milhões de estabelecimentos agropecuários no Brasil, nós vamos chegar ao número de 64 hectares, que é a média diária de uma família de agricultores. Pois bem, sem o marco temporal, a média diária de um índio, de um indivíduo, será de 470 hectares. Veja, Vossa Excelência, a desproporção desse tratamento jurídico. E, finalmente, a demarcação encobre um problema social dramático que, assim, incrivelmente não gera comoção. Na grande maioria dos casos, são pequenos produtores e suas famílias humildes que são expulsas das suas áreas e jogadas na rua e na miséria.
Aqui no estado da Bahia, por exemplo, se tem o caso emblemático dos municípios de Ilhéus, Una e Buerarema, com impacto em 600 famílias, e 150 dessas famílias já estão desalojadas. E o quinto ponto, para falar rapidamente, o laudo antropológico não pode servir como único condão para justificar a imissão na posse dos indígenas. É preciso respeitar o devido processo legal e o devido processo administrativo demarcatório fixado também pelo Supremo Tribunal Federal. Sem isso, nós estamos falando de um esbulho possessório, efetivamente, que foi um conceito brilhantemente desenvolvido pelo Supremo Tribunal Federal, também na ADIM 2231. O Supremo, inclusive, usa uma afirmação muito forte. O Supremo não pode validar comportamentos ilícitos. Pois bem, diante de todos esses fatos, a FAEB reafirma sua posição e solicita o não provimento do recurso extraordinário e a confirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado, senhor ministro. Muito obrigado, doutor Rodrigo de Oliveira Kaufmann, que falou pela Federação de Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia. Falará agora com amicus curiae, a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, FARSUL, o doutor Frederico Schultz-Buss. Excelentíssimos senhores ministros, excelentíssimo Procurador-Geral da República, colegas advogados, demais servidores, boa tarde. No estado do Rio Grande do Sul, as áreas em estudo, em discussão administrativa ou judicial, para demarcação ou ampliação de terras indígenas, totalizam até o momento aproximadamente 96 mil hectares, atingindo mais de 3.500 famílias. O expositor fala por videoconferência. Ao fundo, livros em prateleiras. Familiares, dicas de passagem. Eu trago aqui um exemplo do que representaria a eliminação do requisito do marco temporal para o Rio Grande do Sul. O plenário do STF julga recurso que discute o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Recurso extraordinário 1.173.065, FUNAI contra a IMA de Santa Catarina. Relator ministro Edson Fachin. Nesta área, há mais de um século, não tem um palmo sequer de ocupação indígena. Nesta área, 382 famílias residem e trabalham, pequenos agricultores, atingidos por uma demarcação. São áreas de aproximadamente 10 hectares por família. Os beneficiários dessa demarcação seriam aproximadamente 60 índios, que voltaram ou que foram para a região, vindos de uma outra terra indígena, no ano de 2003, ou seja, somente 15 anos após a promulgação da Constituição. Esta região foi colonizada por agricultores há mais de 100 anos, na década de 1920, com títulos de propriedade outorgados e emitidos pelo próprio Estado. Antes dessa colonização, entre os anos de 1910 e 1918, o Estado demarcou as reservas indígenas no intuito de proteger e resguardar os índios. E somente posteriormente a isso, a partir de entre 1920 e 1925, outorgou os títulos de propriedade aos produtores. Portanto, essas 382 famílias trabalham e ocupam a integralidade da terra indígena há mais de 100 anos, sem qualquer contestação. Somente no ano de 2003, repita-se isso, admitido no próprio relatório da FUNAI, os índios passaram a pressionar pela demarcação. Desse modo, excelências, eventual revogação do requisito do marco temporal, que esperamos não ocorra, significaria a permanente insegurança jurídica para produtores rurais como estes, com títulos de propriedade legítimos, de boa-fé e ocupação centenária sobre seus imóveis. Agricultores que exercem legalmente a sua atividade profissional com dignidade por sucessivas gerações, cumprem a função social de suas propriedades, produzem alimentos, geram empregos, residem e têm suas raízes nessas comunidades, suas escolas nas quais estudam seus filhos, os cemitérios com seus antepassados, os salões paroquiais nos quais essas pessoas convivem socialmente. Enfim, propriedades com este perfil ficariam à mercê de serem demarcadas como terras indígenas em total subversão da ordem constitucional. Com devido respeito, excelências, eventual revogação, alteração de entendimento por parte do STF e adoção da chamada teoria do indigenato simplesmente autorizaria a demarcação de terras indígenas Brasil afora, sem qualquer comprometimento com os requisitos constitucionais. Com máximo respeito, as demarcações de terras indígenas não podem ocorrer mediante violação do direito de propriedade, do direito adquirido, da segurança jurídica e da dignidade de produtores rurais que adquiriram as suas áreas de forma legítima, mansa e pacífica, de boa fé e sem usurpar o direito de quem quer que seja.
são cidadãos brasileiros com direitos constitucionais equivalentes, da mesma hierarquia dos direitos dos povos indígenas. Conforme já referido pelo próprio STF em julgados anteriores, grande parte do Brasil ficaria à mercê de ser desapossada para a criação de terras indígenas, caso não houvesse marco temporal, pois é inequívoco que, em algum momento do passado, parte das nossas áreas urbanas e rurais foram ocupadas por indígenas. Igualmente, é notório que os índios costumavam se deslocar de sua região à procura de recursos para a sua sobrevivência. Muito se falou aqui em reparar a injustiça histórica em relação aos povos indígenas. Ora, mesmo admitindo esse argumento, não podemos reparar a eventual injustiça histórica do passado cometendo uma injustiça histórica no presente, de proporções sociais, inclusive ainda mais abrangentes, e contra pessoas que não tiveram qualquer participação ou responsabilidade com eventuais acontecimentos ocorridos há mais de um século. Destacar ainda o artigo 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que estabeleceu o prazo de 5 anos a partir da promulgação da Constituição para a demarcação das áreas indígenas. Todavia, a revogação do requisito do marco temporal permitiria discussões, disputas, conflitos intermináveis relativos às demarcações das áreas indígenas. Ante o exposto, a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul propugna pela manutenção da jurisprudência do STF, que representa, acima de tudo, segurança jurídica e equilíbrio entre os direitos constitucionais dos povos indígenas e dos produtores rurais que cumprem a função social da propriedade em imóveis legitimamente ocupados e adquiridos, com boa fé e com o fruto do seu trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Frederico Schultz, que falou pela Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul. Agora eu passo a palavra à Sua Excelência, o no plenário físico do Procurador-Geral da STF, o ministro Luiz Fux. Antônio Augusto Brandão de Aras. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux. Excelentíssimas senhoras ministras Rosa Weber e ministra Carmen Lúcia. Também na tribuna virtual, senhores Augusto Aras, ministros, Procurador-Geral da República. senhores advogados, senhoras advogadas, servidores Homem de pele e branca, servidoras. cabelos grisalhos e barbas Um grisalhas. recurso extraordinário em julgamento é o leading case do tema 1031, de repercussão geral, que leva à definição do Estatuto Jurídico Constitucional das relações de posse das áreas de O plenário do tradicional STF julga ocupação recurso que indígena discute o marco à temporal para a luz demarcação das de terras regras indígenas. dispostas no Recurso artigo extraordinário 231 do texto 1.173.065. constitucional. FUNAI contra O caso IMA concreto de Santa Catarina. origina-se de uma ação de reintegração de posse, ajuizada pela Fundação de Amparo Tecnológico ao Meio Ambiente, cuja sigla Fátima, move contra indígenas da etnia Xoklen, também contra a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e a União. No bojo desta peça, a Fátima alega ser legítima possuidora de área situada na Reserva Biológica de Sassafrás, Estado de Santa Catarina, que foi administrativamente declarada como de tradicional ocupação indígena mediante a portaria do Ministério da Justiça. No caso concreto, senhoras ministras, senhores ministros, senhor presidente, está circunscrito o caso a saber-se: os índios teriam promovido indevida turbação da posse da Fátima na área de reserva biológica ou se, por outro lado, a posse da Fátima seria ilegítima porque incidente sobre área de tradicional ocupação indígena. O desligue da causa, pois, requer a elucidação de alguns pressupostos, além de uma importante questão suscitada como tema de repercussão geral. Porque convém definir-se se a proteção jurídico-constitucional das terras indígenas se inicia apenas a partir da demarcação da área ou, de outro modo, se antecede a conclusão do processo administrativo demarcatório. Porque o desfecho da causa exige ainda o exame de eventual adequação da tese do marco temporal. E porque cumpre
data vênia, impulsionar na possibilidade de ocupação indígena em áreas de proteção ambiental, conciliando valores constitucionais aparentemente contrapostos. Vejamos, senhoras ministras, senhores ministros, um a um. Primeiro, a Assembleia Nacional Constituinte registrou a importância do reconhecimento de que os índios foram os primeiros ocupantes do Brasil. Pelo Tratado de Tordesilhas, repartiram-se terras além-mar. E acrescento, as capitanias hereditárias, tais como demarcadas pela coroa portuguesa, também representaram um esbulho de terras indígenas e há registros de que os índios se opuseram e resistiram ao estabelecimento de alguns donatários. Senhores ministros, senhoras ministras, o Brasil não foi descoberto, o Brasil não tem 521 anos. Não se pode invisibilizar os nossos ancestrais que nos legaram este país. Como escreveu Darcy Ribeiro, os indígenas representam uma importante matriz étnica do povo brasileiro, assim como, acrescento, os europeus, afrodescendentes e asiáticos que hoje se encontram em todo o território nacional. Baseando-se nesse marco teórico que o Constituinte deu continuidade à tradição das constituições republicanas anteriores para assegurar aos índios o direito à terra, é que a nossa Constituição Federal, no caput do artigo 231, reconheceu direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Adotou-se o Instituto do Indigenato, cuja origem radica-se nas ordenações portuguesas, pelo qual os índios seriam e são senhores naturais de suas terras e titulares da posse sobre elas. As comunidades indígenas guardam relação própria com a terra, dotada de ancestralidade e de preservação de seu peculiar modo de ser, inerentes à sua sobrevivência física e cultural. É diretamente da terra que os índios extraem sua sobrevivência alimentar e, a partir dela, preservam suas tradições culturais intergeracionais. A terra, para os índios, é sagrada e assume uma relevância identitária. Em uma perspectiva dialógica, isto é, de intercâmbio entre tribunais distintos, cumpre apontar que a Corte Interamericana já afirmou a existência de um direito à propriedade coletiva e ancestral das comunidades indígenas sobre a gleba. No julgamento do caso, a comunidade indígena Chacmó Cazec versus Estado do Paraguai, entendeu-se ali que a não preservação do território tradicional indígena afetava a identidade cultural dos membros daquela comunidade. A Constituição brasileira, ao contrário de outras constituições, não assegura aos índios a propriedade dessas terras, mas reconhece a posse permanente e usufruto das riquezas correlatas. E aqui temos um aspecto essencial: a fruição dos direitos dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam não depende da prévia demarcação das glebas. A medida demarcatória apenas atribui segurança jurídica, ou seja, esclarece e facilita a reivindicação dessas terras, na eventualidade de conflito possessório. De toda sorte, a demarcação é de índole declaratória, não constitutiva, portanto. Demarcar uma terra indígena equivale a reconhecer um status pré-existente, vale dizer, consiste em atestar a ocupação dos índios como circunstância anterior à demarcação. Mesmo assim, no presente caso, temos uma demarcação praticamente perfectibilizada. E o devido processo administrativo de demarcação está disciplinado no Decreto 1775, de 96, que previu um longo processo deflagrado por iniciativa da FUNAI. No seu curso, a primeira etapa é responsável pela elaboração de estudos antropológicos, ambientais, jurídicos, cartográficos, entre outros.
Naturalmente, os índios são ouvidos, assim como as fazendas públicas, sendo possível a produção de provas. Concluída esta fase, o feito é remetido para o Ministério Público, para o Ministério da Justiça, que, aprovando o procedimento de identificação, expede portaria declarando os limites da terra indígena e determinando a sua demarcação. Por fim, coroando o processo descrito, o presidente da República, mediante decreto, homologa a demarcação. Este é o devido processo administrativo. Após a publicação do decreto, a FUNAI providencia, então, o registro no cartório imobiliário e na Secretaria do Patrimônio da União, a SPU. Percebe-se que, praticamente, todas as etapas mencionadas foram concluídas, exceto a homologação presidencial. Os estudos da FUNAI foram favoráveis ao pleito da etnia Xoklen. As terras disputadas foram administrativamente reconhecidas como de ocupação tradicional, na forma da Portaria 1128 de 2003, do Ministério da Justiça. Trata-se de um detalhe de todo relevante para o caso, sobre o qual nos debruçamos no julgamento de hoje, porque milita em favor dos atos administrativos que gozam da presunção de legitimidade. Seja como for, devo repetir, o dever jurídico estatal da proteção das terras indígenas não se inicia após a demarcação da área indígena, antes mesmo de concluída a demarcação, e durante todo o processo demarcatório, o Estado haverá de assegurar aos indígenas a proteção integral em relação às terras que ocupam, com a observância dos direitos constitucionalmente assegurados. Aliás, o processo demarcatório deve transcorrer dentro de um prazo razoável e nos termos do artigo 67 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, de 5 de outubro de 93, todas as terras indígenas já deveriam estar demarcadas no Brasil. Há, portanto, uma mora do Estado nesse sentido. E essa demora na regularização das terras indígenas, bem como a falta de proteção da comunidade durante a tramitação do processo, pode configurar violação de direitos humanos. No caso do povo indígena Chucuru versus Estado brasileiro, a Corte Interamericana de Direitos Humanos reconheceu a violação do direito à propriedade coletiva do povo indígena em razão da demora de mais de 16 anos no processo administrativo de reconhecimento, titulação, demarcação e delimitação de suas terras e territórios ancestrais na cidade de Pesqueira, estado de Pernambuco. Passemos para o item 2. No que concerne à adequação da exigência do marco temporal, é preciso contextualizar o tema. Quando promulgada a Constituição de 88, nos átrios da Assembleia Nacional Constituinte, a palavra foi franqueada ao cacique Raoni, que registrou, abro aspas, meu povo está morrendo nas mãos do seu povo. A vida de vocês não é boa para nós índios. Nós temos direito à terra, direito à mata. Nós fomos criados dentro do mato. Nós não queremos a casa de vocês. Eu não quero a casa de madeira, nem a terra ruim. Fecho aspas. Esse precioso relato demonstra a importância de garantir, com segurança jurídica, a correta identificação das terras indígenas. O Na tribuna virtual para sustentação oral, Dr. Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Derramamento de sangue, suor e lágrimas. Esse egrégio Supremo Tribunal Federal tem desempenhado O plenário do STF julga recurso que discute o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Recurso extraordinário 1.173.65, FUNAI contra IMA, Santa Catarina. A da proteção aos interesses legítimos dos indígenas. Por sua vez, a jurisprudência dessa Suprema Corte tem afirmado que as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, para que se qualifiquem como tais, dependem da conjugação de dois requisitos. Um deles, serem terras tradicionalmente ocupadas pelos índios
as glebas por eles habitadas na data da promulgação da Constituição. Este foi o marco temporal posto. O segundo, desde que haja uma relação dos índios com essas terras, critério este complementar da tradicionalidade, reafirmado em data recente, no julgamento do mandado de segurança 34.250, agravo regimental, em que foi relator o eminente ministro Celso de Mello, julgado em 5 de outubro de 2020. O Supremo Tribunal Federal chegou a editar uma súmula favorável ao marco temporal. Consta do verbete 650, abro aspas, os incisos 1 e 11 do artigo 20 da Constituição Federal não alcançam terras de aldeamentos extintos, ainda que ocupados por indígenas em passado remoto. Fecho aspas. O marco temporal, portanto, foi exigido, por exemplo, na PEC 3.388, em que foi relator o eminente ministro Carlos Aires Brito, e no recurso em mandado de segurança 29.542, em que foi relatora a eminente relatora ministra Carmen Lúcia. Também se extrai essa exigência do recurso em mandado de segurança 29.087, em que foi relator o eminente ministro Ricardo Lewandowski. Porém, como lembrava o eminente ministro Carlos Aires Brito, não se desconhece que, em alguns casos, os índios não estavam na posse da terra em razão do chamado renitente esbulho. Em outras palavras, e aqui ressalto a importância de usar uma linguagem permeável a todo o povo brasileiro, na medida em que, como diria Haberley, somos todos intérpretes e destinatários da Constituição. Muitos índios não estavam na posse das suas terras, exatamente porque haviam sido delas expulsos em disputas possessórias e conflitos agrários. Nesses casos, não haveria mesmo como exigir a ideia do marco temporal. Nem seria data vênia justo exigir o contato físico com a terra daqueles que foram removidos por invasores e lutaram aos seus modos para reconquistá-la. Em momento contemporâneo, a edição da Constituição de outubro de 88. Então, este procurador-geral manifesta concordância com o afastamento do marco temporal, quando se verifica de maneira evidente que já houver apossamento ilícito das terras dos índios. É preciso que se diga com clareza: haverá casos em que, mesmo não havendo posse por parte dos índios em 5 de outubro de 88, a terra poderá ser considerada como tradicionalmente ocupada por eles. Em comunicado de imprensa divulgado recentemente, no dia 23 de agosto de 2021, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos reafirmou que a aplicação da tese do marco temporal contradiz as normas internacionais interamericanas de direitos humanos, em particular a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e a Declaração Americana sobre o Direito dos Povos Indígenas, porque não leva em consideração os casos em que os povos indígenas foram deslocados à força de seus territórios, muitas vezes com violência, razão pela qual não estariam ocupando seus territórios em 88. Daí a importância de se admitir o renitente esbulho como exceção ao marco temporal, como tem feito este egrégio Supremo Tribunal em jurisprudência que há de ser mantida. Quem logrou obter terra indígena antes de 5 de outubro de 88 não a recebeu do Constituinte, é bom que frisar nesta oportunidade. A ordem jurídica constitucional antecedente também assegurava a posse dos índios sobre suas terras, à semelhança da Constituição anterior, da Carta anterior. Da mesma forma, o Constituinte não deu aos indígenas um salvo-conduto para ocupar sucessivamente qualquer terra no Brasil, sobretudo as que jamais ocuparam ou de ocupação indígena remotíssima, suplantada pelo processo histórico.
Senhoras ministras, senhores ministros, essa egrégia Suprema Corte já foi chamada a decidir se uma terra ocupada por índios até o ano de 1953 ainda poderia ser considerada como tradicionalmente ocupada pelos índios. A Corte respondeu, no caso, negativamente. Foi o julgamento do ARE 803.462, no agravo do Mato Grosso do Sul. Todas essas balizas, portanto, buscaram conferir segurança jurídica, ou seja, permitiram que fossem proferidas decisões assertivas e seguras para todos os envolvidos, assegurando-se a previsibilidade que é inerente ao Estado de Direito. A eminente ministra e professora Carmen Lúcia Antunes Rocha, que coordenou uma das mais representativas obras acadêmicas a respeito do tema, intitulada Constituição e Segurança Jurídica, Estudos em homenagem a José Paulo Sepúlveda Pertence, doutrina, abro aspas, segurança jurídica é o direito da pessoa à estabilidade em suas relações jurídicas. Este direito articula-se com a garantia da tranquilidade jurídica que as pessoas querem ter, com a sua certeza de que as relações jurídicas não podem ser alteradas, numa imprevisibilidade que as deixe instáveis e inseguras quanto ao seu futuro, quanto ao seu presente e até mesmo quanto ao passado. Fecho aspas. A verificação da posse e de eventual ocorrência de esbulho há de ser considerada em cada caso concreto. Repito, entende esse modesto procurador-geral que em cada caso concreto há de ser verificada a ocorrência do esbulho. Somente à vista dos documentos, laudos antropológicos e demais elementos de prova, será possível afirmar de maneira segura se uma dada terra foi ocupada tradicionalmente pelos índios ou não. Por último, terceiro item que destaquei é que a proteção das áreas indígenas é compatível com a proteção ambiental, como, inclusive, já foi afirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da PEC 3.388, o conhecido caso denominado Raposa Serra do Sol. A Corte destacou que há compatibilidade entre meio ambiente e terras indígenas, ainda que estas envolvam áreas de conservação e preservação ambiental. Efetivamente, a preservação do meio ambiente faz parte da tradição indígena, que guarda relação diferenciada com suas terras e recursos naturais. Há, portanto, convergência entre proteção indígena e proteção ambiental, motivo pelo qual a circunstância de a área disputada situar-se na reserva biológica de Sassafrás, no estado de Santa Catarina, não obstaculiza, data vênia, a ocupação tradicional da etnia Xoklen. Em face do exposto, o Procurador-Geral da República se manifesta pelo provimento do recurso extraordinário para que seja assegurada a posse da etnia Xoklen sobre a área objeto da disputa, propondo a fixação da seguinte tese de repercussão geral. O artigo 231 do texto constitucional impõe o dever estatal de proteção dos direitos das comunidades indígenas. O plenário do STF julga recurso que discute o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Dada a sua natureza declaratória, por motivos de segurança jurídica, a identificação e delimitação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios há de ser feita no caso concreto, com a regra do tempus regit actum, aplicando-se a cada caso a norma constitucional vigente ao seu tempo. Agradeço, senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros, senhores advogados, senhoras advogadas, senhoras servidoras, senhores servidores, pela oportunidade de manifestar sobre um tema tão relevante para os nossos brasileiros nativos, naturais e também para todos os brasileiros que produzem para que esse país seja o celeiro do mundo. Muito obrigado a todos e a todas.
Muito obrigado, Sua Excelência, Procurador-Geral da República, por essa sua manifestação. Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Do julgamento. Visando evitar que haja um fracionamento do voto de Sua Excelência, o relator, ministro Edson Fachin, nós prosseguiremos no dia 8 de setembro com o julgamento, agora já colhendo os votos dos integrantes do plenário. Desejo a todos uma boa noite, agradeço aos colaboradores e declaro encerrada essa sessão.